Olá, prezados alunos. Este é o vídeo 3 da nossa aula de número 12. No versículo 1 do primeiro relato de Gênesis, consta: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta oração sempre concedeu lugar a muitas disputas gramaticais e teológicas. Pergunta-se: é apenas uma frase independente do contexto? Muitos estudiosos contestam. A contestação se dá mediante uma subordinação circunstancial de tempo, podendo ser traduzida da seguinte forma: abre entre aspas, o dia em que Deus começou a criação dos céus e da terra. O dia em que Deus começou a criação dos céus e da terra. Portanto, aí dar-se o início da criação, o início da boa criação de Deus. Fazendo aqui uma retrospectiva dentro de um quadrinho organizado, no primeiro dia tem luz e dia. No segundo dia tem as águas, a separação, águas do firmamento do céu e águas abaixo, onde há separação. Terceiro dia vem separação, terra e mar. Quarto dia, o sol e a lua. Uma espécie de centralidade, o quarto dia. O quinto dia vem as aves e os animais aquáticos. No sexto dia, os animais da terra. No sexto dia, os animais da terra e o homem, o ser humano, homem e mulher. No sábado, o sétimo dia, é o dia de descanso. Deus descansou. Portanto, temos aí um quadrinho dentro de uma simetria de forma organizada. A expressão tem seu pendor para o versículo 3, onde se encontra a palavra divina que afirma a criação da luz. Já o versículo 2 consta com um inciso, como o inciso, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Também há uma estrutura paralela, constante no início do relato do Gênesis 2, o dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. 4b. Não havia nenhuma planta do campo na terra, versículos 5 e 6. Então formou o Senhor Deus ao homem, versículo 7. Pode-se deduzir dessa estrutura o seguinte: primeiro, um anúncio que se apresenta mais ou menos como inscrição, mas que aparece inserida num drama temporal. 2. Um inciso precisamente como plano básico sobre o qual vai sobrevir o ato criador. E terceiro, o principal, a intervenção de Deus sobre o qual comporta todo o acento que se dá como irrupção, cesura, que é separação, e inauguração. Então perceba bem que é uma estrutura toda organizada, porque Deus é Deus inteligente. Ele fez tudo de acordo com a sua vontade, de forma inteligente, não de forma atabalhoada. Entende-se que se pode hesitar, através de análise sobre os textos aqui referidos. Entretanto, é tudo muito claro e importante, pois nem
o versículo 1 nem o versículo 2 podem valer como representação dos atos criadores particulares, quer dizer, anteriores à obra dos 7 dias, e que, na realidade, o relato vai demonstrar em seguida. Se o versículo 1 deve constituir uma frase independente, ela se apresenta como título, tomando o eco final em Gênesis 2, 4a. Na perspectiva do texto, sobre a criação do céu, fala com propriedade o segundo dia, e este da terra como terceiro. Já quanto ao versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Salta aos olhos que não se apresenta o resultado de uma ação criadora de Deus, mas a estrutura de Gênesis 1 tem como propósito mostrar o contrário, que esta ação tem início com o primeiro dia para se concluir, senão como o sétimo. Assim, a indicação de que a totalidade da semana já é apresentada logo no começo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Diante do exposto, é preciso refletir um pouco mais sobre Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre o abismo, e o Espírito, ruach, sopro de Deus, pairava por sobre as águas. Então é preciso refletir um pouco mais. O texto fala de uma terra sem forma e vazia, de trevas, de abismo e de massa líquida. Em seguida fala que o Espírito pairava sobre as águas, e esse Espírito que é o sopro de Deus, desviando-se de toda a realidade apresentada, é uma obra maravilhosa. Imagine bem, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse Espírito é o sopro de Deus, ruach, desviando-se da realidade apresentada. E qual a realidade apresentada? Terra sem forma e vazia, trevas, abismo, massa líquida, e o Espírito contrasta, um contraste. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. É necessário compreender a mensagem do texto bíblico. Para início de compreensão, a propósito do primeiro elemento linguístico, onde se diz que a terra era sem forma e vazia, não é propriamente criada por Deus. Isso quer dizer que há uma precedência, mas esta se estende para além da cronologia. Isso significa que precede o tempo, que é o cronos, ou seja, que vem antes do primeiro dia, antes da semana inaugural. Terra sem forma, deserta, trevas, águas, tem um significado carregado de negatividade. Então vamos repetir? Terra sem forma, deserta, trevas, águas, tem um significado de quê? Tem um significado carregado de negatividade. Por exemplo, o sem forma vem como antítese
do que é posteriormente criado, segundo a continuidade do relato. As trevas são biblicamente solidárias com a morte e com a desgraça, opostas à bondade e à vida que permite a luz. Quanto às águas tumultuadas, elas representam um elemento sempre perigoso, compreendendo as fronteiras do criado ameaçador, sempre de vir a submergir de novo no espaço da humanidade. Assim é contrastada essa realidade negativa nos sentidos mais profundos dos termos apresentados. Foi necessário afirmar que essa realidade não ficou estabelecida a partir da criação, como esta de que a intervenção de Deus põe fim. Ela é colocada radicalmente sob o solo ou sob o sinal do passado, deixada de lado, realidade de que esta Deus diz não de modo profundo. Realidade de trevas, de tumulto das águas, de caos, tudo isto é deixado para trás. Porque a partir do momento em que o Espírito de Deus paira sobre aquela realidade caótica, Deus começa a criar. E tudo isso é deixado para trás. As trevas devem ser deixadas para trás. E seguir a semana da criação. A realidade negativa em questão não desfruta da verdadeira positividade. Teologicamente falando, pode-se e se deve dizer que esta situação é propriamente compreendida de nada ter a falar. Constata-se que este é um julgamento teológico. Constata-se que este é um julgamento teológico. Sendo assim, tem parte ligada a um momento de instauração segundo a semana inaugural, e que se pode compreender o ser em termo de vitória. O redator sacerdotal, ele é fortemente polêmico em apresentar um Deus que criou tudo soberanamente, que a criação não deve nada a uma matéria ou a um jogo de forças que pré-existiam, e que nada permanecerão, ou que nada permanece, senão Deus, que institui vitoriosamente a criação no grau de um limite fundamental imposto ao caos. Gênesis 1 se insere na oposição caos-cosmos, contra uma certa tradição metafísica, que vem junto da expressão creatio ex nihilo, mas esquecida do contexto em que aparece. Sob essa investigação teológica, a criação, conforme Gênesis 1, é essencialmente separação, cesura. No próximo vídeo, que será o vídeo 4, daremos continuidade, falaremos mais sobre o sopro de Deus, Ruach.